Mas porque assim, quando a gente enxerga o caminho, o que aconteceu, tá? Manifestações e tal, foi aquele pessoal se reunindo lá em 2014. Eu fui naquelas primeiras lá, a primeira que a gente foi lá pro Ibirapuera. Nossa, clássica. E depois a outra que a gente foi lá pra Praça Roosevelt. Sim. Tava lá. Então, começou ali a coisa, né? Nossa, Até você o foi negócio... nas primeiras. Foi. Primeiras. E o negócio começou a se formar ali, né? E aí se torna, como a gente falou no comecinho, um movimento disruptivo, né? O impeachment da Dilma. Então era disrupção, era criar uma ideia de que do jeito que tá não pode ficar, precisamos, né? Tirar o PT do poder e tal, e não sei o que lá. E aí vem essa segunda fase, tá? Tirou o PT, e agora? Aí aparece o Bolsonaro, e aí no segundo turno vocês resolvem se aproximar dele pra dar aquela força, pra ele se eleger também, tá, né? Aí passa por isso, e aí no momento seguinte vocês já estão criticando, né? E, claro, hoje fica muita gente falando, né? Ah, porque vocês apoiaram o Bolsonaro, porque não sei o quê, papapá. Então, quer dizer, claro, a esquerda sempre vai reclamar desde o impeachment, certo? Lógico. Vocês fizeram impeachment, foi golpe, né? E aí, vocês também apoiaram o Bolsonaro. Então, quer dizer, o MBL é anátema para uma grande parte da esquerda por conta dessas coisas e tal. Mas o modo como o movimento foi, digamos, amadurecendo, né? E que hoje se transformou nisso aí que você não consegue definir muito bem, mas que é ultra influente na política, a gente não pode negar isso. Então o MBL hoje é um movimento ultra... Os políticos sabem Sim. do MBL, os políticos sabem se o MBL resolve fazer alguma coisa. Não é à toa que na manifestação do dia 12 tava cheio dos caras lá, né? Sim. Então os caras enxergam, sabem e tal, e não sei o que lá. Então, dentro desse contexto todo, e aí fica assim, agora a questão é, o MBL como um movimento, digamos assim, que não quer ter não quer ter um partido, por exemplo. Eu queria. Você queria? Queria. É mesmo? Eu queria ter. Mas assim, eu queria ter um partido e não transformar o MBL num partido. Porque o que eu vejo, assim, o MBL, ele realmente tem que ser caos. E ele tem que ficar criando ideias diferentes, novas, e e ser bagunceiro. E é como se ele fosse uma fonte de água mineral. Jorrando uma água limpa que está saindo das profundezas da terra que a gente não sabe de onde vem. Agora, um partido não dá para ser isso. Então, o partido seria uma estrutura inspirada pelo MBL, tocada pelo MBL, que vamos dizer, expressasse os valores nossos. Se eu transformar o MBL num partido, o MBL acaba. Para mim, isso é claro. Agora, de acordo com as regras que estão dadas hoje, o sistema... E as coisas que eu vejo nas negociações político-partidárias, é absolutamente asqueroso o jogo político-partidário no Brasil, e asqueroso num nível que, assim, eu não sabia, e não é papo de, eu sou a purinha. Não, eu não sabia que era tão escroto, e a gente não tem ideia de quanto dinheiro tá rolando nisso aí. A coisa tá num nível de imoralidade, de indecência esse jogo, e é tanto dinheiro em jogo, que as pessoas, assim, eu não tinha ideia. E olha que eu já, tô operando na política há quase 7 anos, ou há 7 anos. E eu não sabia que tava nesse nível. E a coisa tá sendo feita com as cláusulas de barreira para os partidos nanicos irem morrendo, aí eles se fundem, e aí na eleição seguinte eles não vão passar de novo, eles vão se fundir com os maiores, e vai restar 8, 9 partidos no máximo. E aí o que acontece? Você não vai ter opção de não se filiar no partido ou do Kassab, ou do Arthur Lira, ou do Valdemar, ou no PT, e acabou. E aí estamos todos reféns de 7, 8 máfias partidárias, e vai ser isso, porque o jogo está sendo montado para isso, para você redundar num jogo de máfias partidárias. Então, se nós não tivermos um partido em algum momento, a gente vai sair da política. Isso foi definido recentemente pela gente. A gente vai ter um prazo. Porque o Kim mesmo falou, cara, do jeito que tá dando, eu vou ficar pulando de um partido pro outro, e até esses partidos irem todos desaparecendo e se fundindo e tal. E aí, no determinado momento, a gente nunca vai conseguir ter um projeto sério, porque eu vou ter que estar jogando no partido ou do Kassab, ou do Valdemar da Costa Neto, ou do fulano, ou do Beltrano. E são projetos insanamente bizarros, ligados exatamente aos problemas insolúveis do Brasil. Eles são causa e consequência do problema. Então, não vai dar. Então, assim, em algum momento, se a gente não conseguir montar um partido, a gente vai parar. Bom, esse foi o dilema do Bolsonaro. Foi. E o Bolsonaro não conseguiu, com uma militância, assim,
A gente gosta de tirar sarro do Bolsonaro. Ele tem uma militância gigantesca, tá? Ele é, assim, o Bolsonaro... A maior militância do Brasil é do Bolsonaro. A segunda eu posso colocar do petismo / psolismo. A terceira é do MBL e a quarta é do Ciro. Essas são a ordem dos de tamanho de militância no Brasil. O Bolsonaro tem uma militância maior que a militância do PT? Tem. Militância maior que do PT. O PT deixou de ser um partido de militância. O bolsonarismo tem... A manifestação do 7 de setembro que ele organizou, ela não foi uma manifestação popular, foi uma manifestação de militância, botando grana para colocar uma manifestação de militância. Aquelas pessoas foram pagas para ir, mas assim, elas se organizaram para ir. Foi um troço colossal nesse sentido, porque foi pago, botou um monte de gente no busão, foi uma manifestação que teve dezena de milhão para levar aquela galera lá, mas foi uma manifestação organizada por militantes. Isso tem um mérito. Ora, se o PT, aquelas manifestações que eles faziam contra o Fora Dilma eram de militante também e de pelego, o do bolsonarismo foi isso. Então tem a militância de grupos de WhatsApp deles é gigantesca, tal. O que eles não são é organizados, eles são toscos, eles são oportunistas e pelegos. Não tem uma inteligência. Não tem uma inteligência por trás da coisa. Então é muito trabalho burro. Eles acham que, sei lá, o Felipe Martins é o grande cérebro da coisa toda. E aí o cara, somos contra o sistema, é isso, o mito contra o sistema. Mas o que você tá falando exatamente? O cara mesmo nem sabe o que é. Enfim, né? Mas eles acham e fica por isso mesmo. E mesmo com uma militância dessa, ele não conseguiu montar um partido. Pois é. E aí entra naqueles problemas que a gente tá falando no Brasil. As pessoas querem ter esperança no Brasil, cara. Eu olho, assim, como alguém que está nesse jogo, eu acho que tudo que tá acontecendo aqui não é pra ter esperança. Não é pra ter esperança. Não é pra ter esperança na eleição de 2022. O que eu tô vendo é muito ruim, porque é sistêmico. A turma do Centrão, que ela se retroalimenta do dinheiro que ela recebe via emendas e de fundo partidário, ela vai pra uma eleição pra fazer barba, cabelo e bigode. A bancada desses caras vai aumentar e esses caras vão ter mais poder. Eles estão assim... o Centrão definitivamente tomou poder. Assim, isso. O governo Bolsonaro é a... Porque as pessoas também não entendem o que é Centrão. Quando fala, o Rodrigo Maia, então o Rodrigo Maia não é do Centrão. Mas o MDB... Não é. Centrão é uma coisa diferente. Assim, o Rodrigo Maia, o Michel Temer, setores do PSDB, eles podem fazer parte de um grande centro alto clero. E você pode ter as milhões de discordâncias que dá pra ter. E que, porra, esses caras participaram dos consórcios que administraram o Brasil com o PSDB e com o PT. Posto isso, eles não eram o Centrão. O Centrão era o cara que estes caras operavam. Era o cara que estava embaixo. Uma vez esse Centrão ele veio, de baixo clero, e colocou alguém na presidência da Câmara que foi o famoso Severino Cavalcante, você vai lembrar. E agora ele retorna ao poder com o Arthur Lira. O Cunha foi um fenômeno um pouco diferente, porque o Cunha ele circulava em ambos. Porque o Cunha é uma mente privilegiada, é um homem inteligente. Mas ele era o cara que tinha o comando e operava o Centrão. Agora o que a gente tem no governo federal um governo de Centrão, com a Câmara dos Deputados administrada por Centrão e o Senado administrado por uma expressão letrada do Centrão, que é o PSD do Kassab. Então a gente é administrado pelo Centrão. O Centrão, pra mim, é pior do que a esquerda. O Centrão não tem projeto nenhum. Porque para o jogo político eles têm um projeto que é um projeto de poder e único e exclusivamente de poder, né? De poder. Mais nada. E não é nem de um exercício do poder para algo. Então. É do exercício... Autofagia mesmo. Autofagia do... Imagina, olha, perfeito. Puta, é isso. E assim, por quê? O que é o objetivo de um Arthur Lira? Você viu, desculpa, aquele deputado que saiu na capa da Cruzoé agora? Sim, com um monte de grana lá e tal. Sim. A gente foi levantar a produção legislativa dele. É inexistente. Não tem nada? Não tem. Então você fala, então o que esse cara está fazendo em Brasília? Ele ganhou um mandato. E ele foi pra Brasília pra não fazer nada. Ele não tem produção legislativa. Por que ele faz? A produção legislativa dele consiste em captar dinheiro com o governo, ele adere ao governo na hora. Como ele não é um cara talentoso, ele vai grudar em alguém que agencia ele. Tipo, ele pega uma espécie de um cafetão. O Arthur Lira é um grande cafetão. E aí esse cafetão fala, não, deixa comigo que eu vou fazer a captação pra você. E aí capta recursos que esse tipo de gente manda pra base deles. Esse recurso, ele pode, por exemplo, mandar, vou fazer uma obra, vou fazer uma praça na minha região. Aí essa praça vai ser superfaturada com a construtora, sei lá, do amigo do meu irmão. E aí essa construtora me repassa o dinheiro que serve de caixa 2 e serve pra eu também botar na grana, porque todo mundo é filho de Deus.
E aí isso é retroalimentado. O problema é que isso, antigamente, é na casa das dezenas de milhões, das centenas de milhões. E a coisa está indo para dezena de bilhão no governo Bolsonaro. E o Brasil hoje é administrado por isso. E aí a gente volta para aquilo que eu falei do Nordeste e do problema da política, do fisiologismo. Nunca isso teve tão forte, e isso só vai ser quebrado dentro da democracia, quando o eleitor desse cara se emancipar desse cara. E eu acho que é o seguinte, ou você emancipa o eleitor, ou a democracia vai ser controlada por esses caras. Mas é muito difícil, né? Como é que o político vai querer emancipar o seu eleitor? Nem a pau. Né? Por isso que eu tô falando que eu não tô nem um pouco animado. Não tem como. O cara, ele quer mais gente cativa mesmo, né? Quanto mais gente cativa votando neles pra sempre, melhor, né? Eu falei com o pessoal de Arapiraca, que é a terra do Arthur Lira, e a gente vai fazer um trabalho, a gente vai gravar uns vídeos lá em Arapiraca. Assim, a construção de praças em Arapiraca não termina. Arapiraca, ela... É um canteiro de obras. Canteiro de obras. Igual quando o Alcolumbre, o Amapá, ele foi recapeado inteiramente com o Alcolumbre. E assim, o nosso dinheiro vai indo pra isso, entendeu? Taca praça em Arapiraca, porque o problema de Arapiraca é praça. Né? É isso, a galera de Arapiraca precisa de praça. Então, cara... Puta, é muito triste.